Olá, a graça e paz, bem-vindo ao meu canal. Quero trazer uma palavra de Jesus para sua vida e hoje eu quero trazer duas situações que aconteceram na Bíblia sobre milagres e fala um pouquinho sobre como devemos ter fé em Jesus e se realmente nós prestamos atenção nas coisas que Jesus nos fala, as coisas que Jesus diz para nós, as coisas que Ele está fazendo por nós, ou às vezes queremos que homens nos ajudem, ou às vezes depositamos a nossa fé em homens e não em Jesus que está do nosso lado. A primeira passagem que eu quero trazer na Bíblia, ela se encontra em João, no capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 1, que é sobre o homem que foi curado no tanque de Betesda, que diz assim: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de as águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. E eu quero deixar somente até aqui por enquanto, eu quero que você preste atenção no que Jesus fez nesse momento. Jesus sabia que ali havia vários enfermos, Jesus tinha ido ali, a palavra inicia falando que Jesus tinha ido para uma festa. Porém, ao invés de ficar na festa, Jesus foi para o tanque de Betesda, onde sabia que pessoas precisavam da palavra, pessoas precisavam de cura, pessoas precisavam da presença dele. E uma das lições que a gente deve entender é que quantas e quantas vezes nós deixamos de ir buscar a presença de Jesus por causa de outra coisa, por causa de uma festa, ou por causa de um prazer da carne, ao invés de deixarmos o prazer da carne de lado para irmos buscarmos a Jesus. E aqui diz que Jesus sabia que esse homem estava no tanque há muito tempo. A Bíblia diz que ele estava no tanque há 38 anos. E a primeira coisa que Jesus fez, a primeira coisa que Jesus falou para ele, quando se agachou e esteve ali do lado desse homem, foi: Quer ser curado? Jesus não perguntou qual era a condição dele, Jesus não perguntou se ele queria entrar no tanque, Jesus simplesmente perguntou: Quer ser curado? E quantas vezes Jesus se apresenta para nós e ele nos questiona sobre algo, ele nos faz uma pergunta, e ao invés de prestarmos atenção no que Jesus está falando, a gente acaba olhando para as nossas condições, a gente acaba olhando para todos os impedimentos, a gente acaba olhando para todas as situações que nos impedem de receber o nosso milagre, ao invés de prestar atenção no que Jesus diz. Jesus não perguntou para esse homem: Você quer que eu te carregue até o tanque? Jesus não perguntou para ele: Tem alguém aqui que pode te carregar até o tanque? Em momento algum, Jesus quis questionar a ele sobre o tanque. Jesus não estava nem preocupado em saber que ele estava ali no tanque ou fazer com que um anjo agitasse água naquele momento. Ele simplesmente olhou para o homem e perguntou: Quer ser curado? Só que esse homem, ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele fala para Jesus: Como que eu vou ser curado? Não tem ninguém que me carrega até o tanque. Todas as vezes que a água é agitada, eu tento se aproximar do tanque, alguém consegue chegar na minha frente. Eu estou aqui há 38 anos tentando ser curado e nunca consegui. E Jesus simplesmente olhou para ele e deve ter pensado assim: Filho, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou te perguntando se você quer que eu te carregue ou que alguém te carregue até o tanque. A pergunta é bem simples: Queres ser curado? Eu quero trazer aqui uma outra passagem na Bíblia para que você entenda todo o contexto. Essa passagem aqui, ela está em Lucas 5. Eu quero ler aqui em Lucas 5, a partir do versículo 17, que diz assim: Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas.
Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subindo ao terraço, o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé dos homens, demonstravam Jesus e o declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Aqui é outra situação de fé, onde as pessoas sabiam que Jesus poderia curar aquele moço e sabia que ele não tinha condição de se chegar até Jesus. Porém, a fé desses outros homens foi tão forte que eles falaram: precisamos te colocar na presença de Jesus. E eles tentaram se aproximar de Jesus, mas porém a multidão era muito grande e não deixavam que eles se aproximassem perto de Jesus. Mesmo assim, eles levantaram a cama, desceram a cama sobre o teto da casa. E a partir do momento que Jesus viu aquela atitude de fé dos amigos desse paralítico, que já não tinha mais fé que Jesus poderia curá-lo, Jesus falou assim: você está curado, ou melhor, você está perdoado de todos os seus pecados. E ali a Bíblia continua falando que ele foi curado. Eu quero trazer outro versículo também, que está no mesmo livro de Lucas, agora no capítulo 5, na parte 12, no versículo 12, que diz assim: Estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que o contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto entre ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e proferiu: Quero que seja purificado. E olha a diferença que a gente pode ter aqui na cura desse leproso para a cura do paralítico. Em uma situação, Jesus chegou para o paralítico e falou: Queres ser curado? O paralítico não tinha a fé como esse leproso tinha, que Jesus poderia curá-lo. Porém, olha a fé desse leproso. A partir do momento que ele viu Jesus, ele se prostrou, ele colocou sua cara no pó, se aproximou de Jesus e falou: Mestre, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se for da tua vontade, basta somente uma palavra tua, que eu tenho fé que eu vou ser curado. E Jesus, ali, vendo a fé desse leproso, ele abraçou esse leproso. Jesus estava mediante a várias pessoas e tinha todo um protocolo onde pessoas com lepra não poderiam se aproximar, onde pessoas com lepra poderiam ser apedrejados se aproximassem da multidão. Porém, essa pessoa se aproximou de Jesus e Jesus demonstrando imenso amor por ele. Aqui a Bíblia diz que ele estendeu a mão e tocou. Só que temos a certeza que Jesus não somente tocou nele com as suas mãos, Jesus o abraçou, mostrando que amava ele como filho e trazendo para ele nessa hora a graça da presença do Espírito Santo, porque é o que Jesus faz quando estamos pedindo para ele algo. Ele nos abraça, ele nos traz a presença do Espírito Santo, e essa presença é o que nos cura, essa presença é o que nos liberta. E ali Jesus simplesmente abraçando ele falou: Quero que seja purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. E em seguida Jesus lhe ordenou: Não fale sobre esse acontecimento a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou, para ver-te de testemunho ao seu povo. Então, olha como Jesus faz milagres em situações diferentes, em situações que você não tem fé. Jesus se apresenta mediante a você, pergunta se você quer ser curado, pergunta se você quer o seu milagre, e às vezes você não está atento. Em outras situações, as pessoas veem que você precisa ser curado, veem que a sua fé é pouca, elas vão tentar te aproximar de Jesus, mesmo que a multidão tente afastar, elas darão um jeito de colocar na presença de Jesus. E Jesus vem nessa situação, ele vai determinar que todos os seus pecados sejam curados. E aqui nessa situação, onde o leproso tinha tanta fé que Jesus poderia curá-lo, que ao se aproximar de Jesus, ao ver Jesus, prostrou sua cara no pó, orou e disse para Jesus: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode me curá-lo. Então perceba que muitas e muitas vezes o que falta para a gente receber o nosso milagre, o que falta para a gente receber a nossa cura, é fé que Jesus
pode fazer isso somente com uma palavra, ou somente com um toque, ou de ver o seu esforço, ele vai fazer isso. O que você não pode cometer é pensar que Jesus precisa de homens para fazer o seu milagre. Pensar que Jesus precisa que alguém te leve até o tanque, que Jesus precisa que ao mover das águas você vá até lá. Jesus sabe muito bem das suas condições. Ele sabe que se você tiver condições de quando ele mover as águas, você adentrar nas águas, você vai ser curado. Porém, ele sabe que se você estiver na condição onde você não consegue se mover até o tanque, ele vai se aproximar de você e vai falar com as palavras que ele disse aqui: queres ser curado. E nessa hora você tem que prestar atenção, porque é nessa hora que você só precisa falar: sim, Jesus, eu tenho fé e eu quero ser curado, para que a sua cura aconteça. Porque aqui no versículo 8 de João 5 diz assim: ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era um sábado. E aqui diz que quando o sábado era o dia do Shabat, onde as pessoas não poderiam trabalhar, não poderiam receber cura, não poderia receber o seu milagre. E Jesus, mais uma vez, ele quebra esse protocolo para nos provar que não existe dia certo ou dia errado. Simplesmente estando na presença de Jesus, tendo fé e acreditando na palavra dele, tudo pode acontecer e o seu milagre pode chegar através da sua fé. E para finalizar aqui no versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo, ele disse: veja que já está curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então todas as vezes que Jesus te curar, esqueça do seu pecado, deixe o seu pecado totalmente para trás. Jesus, ele te cura para te dar vida nova, e quando ele diz que ele te dá algo novo, é porque você deve deixar o seu velho, o seu passado, tudo que te traz a lembrança de passado, que te leva a pecar, da pessoa que você foi. Jesus te transformou numa pessoa nova, deve ficar no seu passado. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você, espero que ela possa aumentar um pouquinho a sua fé. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí nos comentários, deixa um amém aí se você receber essa palavra e manda para alguém que está precisando ouvir e entender as coisas que Deus faz, a forma com que Deus faz um milagre, porque às vezes ela está esperando o milagre de entrar no tanque. Jesus já se apresentou para ela e perguntou se ela quer ser curada, e ela não respondeu para Jesus: sim, Jesus, eu quero ser curada. Fica com a graça e com a paz de Cristo, em nome de Jesus.